Investidores, nesse vídeo eu quero analisar com vocês alguns padrões e gráficos do Bitcoin para a gente falar um pouquinho sobre correlações, dominância e outros assuntos que são interessantes para o investidor que tem capital exposto a BTC e criptoativos. Existe uma expectativa do mercado que a gente tenha uma fase do Bitcoin dentro desse ciclo em que a gente tenha o descolamento do Bitcoin com as bolsas americanas, né? Principalmente com o Nasdaq. O Bitcoin, em grande parte do tempo, de uns anos para cá, passou a ser negociado como se ele fosse um beta da Nasdaq, que é o principal índice de ações de tecnologia da Bolsa Americana. E no ciclo passado a gente teve um momento em que houve um descolamento, né? E as bolsas de valores deixaram de performar e o Bitcoin, basicamente, ele chegou a dobrar de preço e o Wall Street ficou assistindo a gente, a rapaziada das criptos, fazer grana. E então existe uma possibilidade de que esse padrão volte a se repetir nesse ciclo. Isso poderia ser muito positivo para o Bitcoin caso acontecesse nesse momento em que Nasdaq e S&P estão vivendo um momento de grande tensão em função das tarifações que o Donald Trump tem imposto a vários países ao redor do mundo. E de um mês para cá, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, olha só. De um mês para cá, a gente pode falar que o Bitcoin tem apresentado um bom nível de padrão de descorrelação. Porque como a gente pode ver, nos últimos 30 dias a Nasdaq caiu 7,8%, o S&P caiu 6,8% e o Bitcoin está aqui comportadinho, sem variação, 0% de variação está o BTC, né? E isso chama bastante atenção, porque como eu falei, no ciclo passado a gente teve esse momento aqui. Dá uma olhada o que aconteceu. Isso foi entre janeiro e fevereiro, quase março de 2021. Foi um momento que rolou no ano 4 do ciclo de 4 anos do Bitcoin, que é o ano em que nós estamos vivendo, o ano 4 do ciclo. E naquele momento, investidores, a gente simplesmente viu o Bitcoin descolar legal e Nasdaq e S&P tiveram performances, não foram performances negativas, veja que o S&P ficou com 3,5% de alta nesse período, a Nasdaq ficou com 4,3% de alta apenas, ou seja, S&P e Nasdaq ficaram estáveis com leves altas para os seus padrões, e o Bitcoin, olha o que aconteceu aqui, ele simplesmente explodiu e teve um momento de 88,9% de alta. Nessa foto tá pegando 88%, mas essa alta chegou a bater 100% com os principais índices das bolsas americanas ali, em patamares de performance bem modestos. Ó, vou dar um zoom out aqui para vocês verem a foto completa, tá vendo? Então o Bitcoin descolou, foi embora e deixou todo mundo para trás, né? E a expectativa do momento para o investidor de criptoativos é que o Bitcoin retome uma correlação positiva com uma movimentação do ouro, né? Essa correlação tem um lag, ela tem um atraso. Veja que o ouro tem feito movimentações de alta. O último movimento de alta forte do ouro não foi replicado de imediato pelo Bitcoin, tá? O ouro decolou, o Bitcoin ficou estável para depois, quando o ouro estava corrigindo, o Bitcoin, de fato, entregar aquela alta esperada, né? E veja que o ouro voltou a escalar, né? O ouro voltou a escalar. Por enquanto a gente segue sem correlação, porque nesse período de escalada do ouro, o Bitcoin está vivendo a sua fase de correlação. Mas como a gente tem esse lag, esse atraso, fica aqui uma perspectiva de que o Bitcoin possa, então, retomar essa correlação e escalar lá para uma faixa muito próxima dos 150 mil dólares, né, que é o nível que a gente está imaginando que o Bitcoin pode atingir aqui no próximo movimento de alta que ele for realizar. E uma outra correlação que o mercado também tem uma expectativa que seja retomada pelo Bitcoin é com o M2 global, né, com o Money Manager global. E veja que a gente teve também uma escalada do M2 global em um momento em que o Bitcoin ficou estável, tá? Quando o M2 global pegou para corrigir, foi quando o Bitcoin pegou para andar, ou seja, é uma correlação que tem um lag, que tem um atraso. E aí isso está acontecendo novamente, o M2 global voltou a se expandir e o Bitcoin voltou o quê? A corrigir, certo? E segundo os cálculos e as projeções, a gente já está chegando mais ou menos no período aqui, no momento em que, para que o Bitcoin mantenha essa correlação, tanto com o ouro quanto com o M2, a gente precisa ver o Bitcoin andando, né? E nesse momento, a curtíssimo prazo, a gente vê o Bitcoin apresentando um bom nível de resiliência e até mesmo força, né?
espera-se que, se o Bitcoin mantiver o mesmo padrão temporal das correções que a gente viveu já neste ciclo, esta fase corretiva não dure mais do que 40 dias. Ou seja, a gente teria mais essa janelinha de tempo aqui ainda. Isso aqui, essa aqui já é uma outra visão, é uma visão menos imediatista, uma visão onde a gente está ainda considerando a hipótese do Bitcoin não engrenar agora, né? E manter esse padrão corretivo, esse padrão temporal corretivo que ele tem apresentado durante esse ciclo, né? Até que ele de fato comece a engrenar, né? Essa daqui é uma outra visão, uma visão não muito otimista para o curtíssimo prazo, mas ainda assim otimista para o ciclo, já que eu faço parte dos investidores e criadores de conteúdo do YouTube que acreditam que a gente vai ter a continuidade na alta do Bitcoin, tá? Então, essa é uma visão. Um comportamento interessantíssimo que está acontecendo desde o dia 1º de abril, investidores, é que, basicamente, dentro desse horizonte temporal, ó, de 1º de abril para cá, a gente teve, olha só, baleias vendendo uma média de 70 bitcoins por dia, tá? Enquanto pequenos investidores que têm uma quantidade inferior a 1 bitcoin completo, vendendo 480 bitcoins por dia na média. Isso aqui sinaliza algo para você? Quem é que você acha que está certo nessa história? Quem você acha que vai estar certo no final? O pequeno investidor que se assusta com a queda e vende? O cara que tem poucos satoshis na carteira? Ou as baleias que possuem mais de 1000 bitcoins em suas hard wallets? Apenas reflita, né? E um outro estudo que eu tenho compartilhado, e hoje pela manhã eu estava conversando com os membros do canal lá na nossa comunidade fechada do Telegram, que é o comportamento da dominância do Bitcoin. E no ciclo passado, aí a gente está falando de padrões, isso aqui não é futurologia. Ah, como eu queria ser a mãe de Ná e prever tudo aqui. Tá? Mas a gente só olha padrões do passado e a gente tenta se posicionar em favor das probabilidades, né? E não ficamos tentando acertar o bumbum da mosca, tá? O cara que tenta ficar comprando fundo aqui fica chupando o dedo. Essa que é a grande realidade em 99% dos casos. E falando desse estudo aqui que eu fiz e compartilhei com os membros sobre a dominância do Bitcoin, a gente tem o gráfico azul meio roxo aqui, né? Ele começa meio azul e termina meio roxo. O preço do Bitcoin, a gente tem a linha rosa, que é a dominância do BTC. E se a gente tiver uma repetição no padrão do ciclo passado, a gente vai ver ainda a dominância demorando um pouquinho para cair. Porque no ciclo passado, o Bitcoin fez uma escalada de 100% em relação ao topo de ciclo anterior. Nisso, a dominância do Bitcoin chegou a atingir um patamar de 70%, para aí a gente ver a dominância do Bitcoin cair. Certo? Então, se isso se repetir, é apenas um padrão que pode se repetir e que é um estudo que está muito na mesa aqui, que está muito vivo no game, a gente pode então, investidores, quem sabe ver ainda o Bitcoin escalando lá para patamares próximos dos 140 mil dólares, o que representaria então os 100% em relação ao topo anterior. A gente poderia ainda experimentar de mais altas, continuidade de altas aqui para a dominância, quem sabe a dominância do Bitcoin ainda escalando, né? Para só depois a gente ver de fato ela atingindo aqueles patamares e iniciando um ciclo de queda. Ciclo de queda que eu acredito que vai rolar, né? Tava falando com os membros, os membros estavam até sinalizando, tal analista acredita que a gente não vai ter ciclo de queda na dominância do Bitcoin porque temos ETFs no jogo agora, institucionais, estatais, diferentes participantes que são mais holders e que não vão abrir mão dos seus BTCs e não vão rotacionar capital para as altcoins. E, enfim, todos os estudos são extremamente respeitáveis e eu não quero concorrer com a opinião de ninguém, nem aqui, nem na internet, nem entre os meus amigos, nem com vocês. É só a minha opinião, você pode ter a sua e tá tudo bem. Só que o que me chama a atenção é que 69% dos bitcoins são mantidos por indivíduos como eu e você. Apenas 6% estão nas mãos de fundos e ETFs e ETPs. Para que a gente tenha uma queda forte na dominância do Bitcoin, a gente não precisa que os fundos e que os ETFs vendam. Eles não vão vender. Essa que é a real. Se 30% desse grupo
que são os indivíduos, venderem e rotacionarem para altcoins, isso aqui é o suficiente para mandar a dominância do Bitcoin lá para 50%, 45%, 40%. Ou seja, a gente não precisa que estatais vendam, institucionais, que o Michael Saylor venda para a dominância do Bitcoin cair, certo? E quem tem a característica de rotacionar e tomar risco em altcoins quando o preço do Bitcoin atingiu patamares muito altos são os indivíduos, é esse grupo aqui. Por isso, investidores, para mim a tese da forte queda na dominância do BTC segue viva ainda, certo? Eu vou deixar um convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você se juntar à comunidade de investidores de Bitcoin e criptoativos que mais cresceu no YouTube nesse último período de um ano. E vou convidar vocês que já fazem parte do nosso canal a, antes de saírem desse vídeo, clicarem aqui no botãozinho Seja Membro para que vocês conheçam o nosso programa de membros. Vocês vão gostar de fazer parte de uma comunidade de investidores que compartilham dos mesmos objetivos que vocês, vão receber vários conteúdos exclusivos aí, vai ser bem legal, certo? Então, Bitcoin acelerou um pouquinho a alta, né? Olha lá, 1,62%, seria muito importante nesse curtíssimo prazo o Bitcoin romper essa linha de tendência de baixa, mas o ponto aqui que precisa ser rompido de fato seria esse topo e a linha e a média de 200 do semanal, né? Então a gente vai olhar aqui, ó, a gente pode ter uma aceleração forte na alta do Bitcoin quando a gente romper aqui esses 87.800, 88.800, tá? É claro que o Bitcoin ainda vai enfrentar resistências importantes, Ó, 96.500 vai ser uma resistência bem importante, mas é passo a passo e a gente que conhece o Bitcoin, que olha esse gráfico aqui há muitos anos, sabendo que nós estamos em um bull market, a gente não desconfia do Bitcoin, certo, investidores? Então, deixe seu like se você gostou desse vídeo, abra sua conta na MEXC para você negociar com a menor taxa do mercado e ter à sua disposição o maior limite de saque sem KYC, sem entregar os seus dados, olha só que interessante isso. E eu agradeço vocês que chegaram até o final do vídeo, inscreva-se para seguir sendo parte da nossa comunidade. Forte abraço a todos e até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.